irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos então com as nossas devocionais. E hoje quero refletir com você sobre o tema Não desista diante das ameaças. Muitas vezes fazemos um propósito de mudança em nossa vida ou temos um sonho prestes a ser realizado, mas surgem dificuldades e problemas que ameaçam impedir nossos planos, nossos sonhos ou nossos desejos. Daí, a grande tendência humana é desistir. Na realidade, é mais fácil desistir do que enfrentar os desafios e lutar contra as ameaças ou contra aquilo que ameaça nós alcançarmos a nossa meta. É preciso coragem, é preciso perseverança. Leia o livro de Neemias. O livro de Neemias nos conta a história de um homem que com coragem, com perseverança, lutou diante das ameaças, não desistiu. Como eu creio você se lembra, Neemias era um judeu exilado, era copeiro do rei Artaxerxes e ocupava uma posição de grande privilégio e responsabilidade em seu trabalho. Ele recebeu notícias de que seus compatriotas, o povo judeu remanescente que estava ainda na cidade de Jerusalém, vivia uma grande miséria, vivia em desespero, e os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas queimadas. Neemias se aflige em extremo, porque apesar de viver no conforto do palácio real, ele não podia ignorar a notícia recebida do sofrimento do seu povo. Existem pessoas que acham melhor ignorar os fatos, mas a verdade é que os fatos não deixam de existir só porque os ignoramos. Neemias não ignorou as notícias a respeito do seu povo e decidiu em seu coração que agiria e lutaria por eles. Neemias era um homem temente a Deus. E o texto bíblico do seu livro de Neemias diz que ele chorou, jejuou e orou por muitos dias, buscando a direção de Deus para executar os planos de ajudar o seu povo a reconstruir a cidade e os muros que estavam destruídos, colocando em risco os seus moradores ali. Enquanto ele orava, Deus foi aclarando as coisas e guiando o seu coração. Fazendo assim, Deus estava mostrando a ele o que ele tinha diante de si, os desafios e o que ele precisava fazer. Ele teria, por exemplo, que começar com permissão do rei, para que ele se ausentasse do palácio, que o rei o nomeasse governador de Judá, lhe desse autoridade, e ainda desse as condições de conduzir a grande obra de reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Como Neemias era um homem cheio de fé e temor de Deus, ele soube esperar no Senhor. Esperando no Senhor o suprimento da grande obra que ele tentava realizar. E Deus agiu. Deus agiu no coração do rei, que concedeu tudo o que Neemias precisava. Mas, assim que ele chegou à cidade com sua comitiva, não demorou muito e os inimigos começaram a se opor à tarefa de reconstrução dos muros. Se não fosse a dedicação, a determinação e a fé de Neemias em Deus. Fé essa que move barreiras e põe abaixo as ameaças. Se não fosse isso, ele jamais teria sido bem-sucedido em sua missão. Uma das declarações muito importantes que Neemias fez quando os inimigos o ameaçavam, e que essa
declaração também deve mover os nossos corações diante dos nossos obstáculos, diante das ameaças sobre nossos sonhos, planos sobre nossa vida, em nossa caminhada, encontra-se no capítulo 2, a última parte do versículo 18 do livro de Neemias, que diz assim: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Houve investidas das mais diferentes maneiras, sim, contra Neemias e contra os trabalhadores, zombarias, insultos como: o que esse bando de judeus pobres e fracos pensam que vão fazer? Ou então, acham que podem reconstruir o muro em um dia, se oferecerem muitos sacrifícios ao seu Deus? Dessa e de outras formas, tentavam incutir o desânimo no coração deles, para tentar impedi-los de reconstruir os muros. As atitudes de Neemias muito nos ensinam. Fortalecer as mãos para a obra. O muro foi reconstruído em 52 dias, porque ele não se rendeu às ameaças constantes, mas ele não se rendeu. Ele trazia sempre o encorajamento e o ânimo ao seu coração e aos demais reconstrutores. Uma das grandes ameaças, além dos insultos e mentiras, foi o medo que queriam infligir no coração de Neemias e dos reconstrutores. Neemias e os seus companheiros foram atacados de diversas maneiras para que eles ficassem com medo. Por quê? Porque o medo, ele é capaz de destruir a fé e paralisar a vida de qualquer pessoa. O medo é uma arma diabólica. O presidente Roosevelt, em seu primeiro discurso de posse à nação que estava assolada pela depressão econômica, ele disse uma frase interessante. Ele disse o seguinte: a única coisa que temos que temer é o próprio medo. Ele bem sabia, como nós também sabemos, o medo, ele pode nos amarrar de tal maneira, destruir nossa fé e nossa esperança de tal forma que nós sucumbimos diante de qualquer ameaça. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, seja forte. Seja forte na força que vem de Deus. E tenha fé nele, no Senhor. Jamais renda-se às ameaças que falam contra você. Jamais se renda às ameaças de quem quer que seja ou do que quer que seja. Não desista diante das ameaças. Confie em Deus. Se entregue a Deus. Busque a Deus. E Ele vai guiar o seu caminho. Que o Senhor, então, esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te de toda armadilha e laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem com palavras ou com ações. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que esse Deus grandioso continue cuidando da sua vida e da sua família. E os seus planos, seus sonhos, seus desejos sejam alcançados e realizados com a ajuda dele. E com você, agindo com fé nele, não sucumbindo às ameaças. Fique com Deus.